Olá, vamos falar de uma coisa que mexe com todo mundo: relacionamentos. Seja em casa, no trabalho, eles são a base de quase tudo, né? Mas a pergunta que fica é: como a gente pode melhorar essas conexões? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando 7 resoluções bem práticas, baseadas no que os especialistas dizem. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que muita gente vai se identificar. Interagir com os outros pode ser um baita desafio, não é mesmo? Lidar com as complexidades de cada pessoa é difícil. Se essa ideia soa familiar, saiba que é um sentimento super comum. E aqui vem o pulo do gato, a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. Para a gente melhorar o que acontece do lado de fora, nos nossos relacionamentos, o trabalho tem que começar do lado de dentro. A chave não é ficar tentando mudar os outros, sabe? É, antes de mais nada, se entender. Então, bora mergulhar nisso. A primeira resolução, e talvez a mais importante, é a base de tudo: o autoconhecimento. É daqui que tudo parte. Pensa no autoconhecimento como o pilar principal de qualquer interação social. Mas por quê? Simples. Quando uma pessoa entende as próprias emoções, os próprios limites, ela para de aceitar qualquer coisa. Ela começa a escolher relações que trazem equilíbrio de verdade, que fazem bem, em vez de só ficar reagindo ao que os outros fazem. E o contrário também é verdade. A falta desse autoconhecimento pode ter uma consequência bem séria. Sem essa clareza interna, é muito fácil e muitas vezes, sem nem perceber, acabar permanecendo num relacionamento abusivo. E isso vale para tudo: amor, família e até no ambiente de trabalho. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a gente vê jogos emocionais, chantagem. Do outro, equilíbrio, respeito mútuo. O autoconhecimento funciona como se fosse uma lente que ajuda a gente a enxergar com clareza de que lado o nosso relacionamento está. Ok? Superada essa base, a gente avança para uma segunda parte que é focada na arte da comunicação. E aqui não é só sobre falar, não. É como uma dança bem delicada entre se expressar e, claro, saber ouvir. E este slide destaca 2 pontos que são, olha, cruciais. O primeiro é o equilíbrio na conversa. Saber a hora certa de falar e, tão importante quanto, a hora certa de ouvir. E o segundo ponto é não guardar os grandes problemas só para si. Quando a gente divide o que está pegando, não só alivia a tensão, mas também ajuda a ver as coisas com mais clareza e, assim, tomar decisões melhores. Eu particularmente adoro essa citação da banda Super Combo, porque ela resume a realidade perfeitamente. Fáceis de falar e difíceis de fazer. Saber quando falar e quando ouvir, nossa, na teoria parece simples, né? Mas na prática é um dos exercícios mais desafiadores e ao mesmo tempo mais valiosos em qualquer relacionamento. E já que a gente está falando de desafios, é impossível não tocar nesse ponto: o erro. Em algum momento, todo mundo vai falhar. Vai falar coisa errada, vai magoar alguém sem querer. É fundamental a gente lembrar que isso não define ninguém como uma pessoa má, só confirma que somos humanos. Então, o que realmente importa é o que a gente faz depois de errar. E é aí que entra a quarta resolução, que é um processo de 3 passos bem simples de entender. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, pedir desculpas, mas desculpas sinceras. E terceiro, que vale tanto para quem errou quanto para quem se magoou, aprender a perdoar. Esse ato, segundo os especialistas, é libertador. Beleza, agora a gente entra na nossa reta final: respeito e limites. O foco aqui muda um pouco para a mentalidade e para a resiliência emocional que a gente precisa para manter relações saudáveis. E a quinta resolução é toda sobre respeito. Olha só, cada pessoa vê o mundo de um jeito único, com base na sua própria história. Tentar impor a nossa visão para os outros é, basicamente, uma receita para o conflito. Respeitar as diferenças não só evita a briga, como abre uma porta gigante para a gente aprender uns com os outros. Agora, a 6ª resolução ensina a gente a filtrar o que chega aos nossos ouvidos. E a diferença é bem clara. Comentários destrutivos só colocam para baixo, enquanto as críticas construtivas desafiam a gente a melhorar. Saber separar o joio do trigo aqui é mais um pilar para a gente conseguir identificar se um relacionamento é saudável ou não. Então, resumindo, a gente tem aqui os 3 pilares para manter limites saudáveis. Primeiro, respeitar os pensamentos diferentes. Segundo, saber filtrar as críticas dos comentários que só querem destruir. E, acima de tudo, ser compreensivo, mas justo consigo mesmo nesse processo todo. E com isso, a gente chega na 7ª e última resolução, que aprofunda essa ideia de ser justo consigo. Ser compreensivo com os outros é fundamental, claro,
Mas isso nunca pode ser ao custo do nosso próprio bem-estar. Sabe aquela linha tênue? Compaixão não pode virar desculpa pra gente se anular. É um equilíbrio delicado, mas olha, é vital. Pronto! Chegamos na grande conclusão. Agora é hora de juntar todas essas peças e entender qual é a grande mensagem que fica de tudo isso que a gente conversou. Olha, se tem uma coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é isto aqui. Relacionamentos fortes, saudáveis, equilibrados, eles não acontecem por mágica. Eles são resultado direto de um trabalho interno, de autoconhecimento, de uma comunicação mais consciente e, claro, de muito respeito por si e pelos outros. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo isso que a gente viu, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, que uma pessoa poderia dar hoje para começar a fortalecer esse pilar interior? A jornada final sempre começa com uma única decisão.